Muito bem, queridos, no vídeo de hoje vamos falar acerca do propósito das Escrituras, para onde o Antigo Testamento aponta, o que ele mostra, o que ele evidencia, qual é a conclusão do Novo Testamento. Fique conosco e, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho com as notificações, compartilhe esse conteúdo. É bastante importante que você faça isso para a plataforma entender que é um conteúdo relevante. O propósito das Escrituras. Vamos lá, então? Que Deus possa guiar esse nosso estudo no tempo de hoje e possa você e eu também sermos edificados nesse tempo que o Senhor preparou para nós. Bom, então, qual é o propósito, a finalidade das Escrituras? As Escrituras, elas contam uma só história em dois testamentos. A Bíblia não é um livro de livros, de passagens desconexas, desconectadas, mas uma narrativa só da redenção de Deus para com seu povo. O Antigo Testamento, então, ele vai preparar o caminho, ele vai pavimentar a estrada para o Novo Testamento, que revela quem é esse caminho, que é o próprio Senhor Jesus. Lucas 24, verso 27 diz assim, é a passagem de Jesus ministrando aos discípulos no caminho de Emaús. Jesus fala assim: começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus ele está no caminho de Emaús, explicando para dois discípulos que, num primeiro momento, não o reconhecem. Ele está explicando o cumprimento das profecias messiânicas, de Moisés até a sua vinda. Jesus está pregando para aqueles discípulos e mostrando nas Escrituras, de Moisés até ele, que Jesus, que ele próprio, é o cumprimento da antiga aliança, do Antigo Testamento, da Bíblia, das Escrituras que eles tinham à época. Então, qual é o propósito, a finalidade do Antigo Testamento? Bom, o primeiro ponto é revelar o caráter e a santidade de Deus. Revelar o caráter e a santidade de Deus. Êxodo 34, do verso 6 ao verso 7, eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora, diz assim: o Senhor passou adiante de Moisés, proclamando: Yahvé, o Senhor. Agora ele se revela, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou paciente, cheio de amor e de fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo a maldade, a rebelião e o pecado. Então Deus se revela a Moisés. Ele é o Deus de compaixão, de misericórdia, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Ele cobre de amor até 1000 gerações e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. O cobrir de amor por 1000 gerações quer dizer um número específico? Não, quer dizer que a sua graça, o seu amor é abundante. 1000 gerações é um termo que expressa um exagero. É uma figura de linguagem que expressa o exagero semântico de falar por 1000 gerações, ou seja, de maneira ilimitada. É um Deus de compaixão. O Antigo Testamento mostra quem é Deus e como esse Deus se relaciona com o ser humano. O Antigo Testamento também aponta a pecaminosidade do homem, aponta a sua natureza falha. E a explicação nós temos no Novo, em Romanos 3, verso 20, o apóstolo Paulo fala assim: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. E onde está a lei? No Antigo Testamento. A lei simplesmente nos mostra o quanto somos pecadores. A lei, o Antigo Testamento, onde está a lei. No Antigo Testamento nós temos a lei e os profetas. A lei mostra a necessidade que o homem tem de alguém que cumpre essa lei no seu lugar. O homem nunca conseguiu cumprir 100% da lei. E se ele falhasse em uma parte da lei, era como se tivesse falhado em toda a lei. E o apóstolo Paulo ele traz luz a esse assunto quando ele fala aqui em Romanos 3
que a lei não declarava ninguém justo diante de Deus por fazer o que ela ordenava. A lei simplesmente mostrava o quanto nós somos pecadores e necessitados da graça de Deus. Porque o descumprimento da lei é o pecado, e a consequência do pecado é a morte. Então a lei mostra o quão miserável, o quão pecador eu e você somos, porque nós nunca conseguiríamos cumprir um mandamento espiritual, que é a lei, o padrão divino, sendo que, como Paulo fala, nós somos carnais, vendidos para o pecado, mortos espiritualmente. Como poderíamos cumprir um mandamento perfeito, divino, se nós éramos carnais, distantes de Deus, inimigos de Deus? Então a lei, ela mostra esse defeito que foi herdado de Adão, lá em Gênesis 3, o pecado original que entra no mundo quando Adão e Eva desobedecem a Deus. Esse pecado ele entra e corrompe a natureza humana e o homem passa a ser destituído da glória de Deus. Mas a solução está em Cristo. Mas a lei mostrava que esse homem necessitava urgentemente de um Salvador. Então a lei simplesmente mostrava, ela não mudava a nossa natureza, mas ela mostrava o quanto nós somos pecadores e dependentes da graça de Deus. E a lei também, ela vai estabelecer alianças e vai nos mostrar as promessas messiânicas. Acompanhe comigo Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, e aqui começa a aliança, farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei próspero ou famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A lei, o Antigo Testamento, ele mostra a aliança que Deus faz com o seu povo, a aliança abraâmica, depois a aliança com Moisés, a aliança com Josué, a aliança com Israel, a aliança que Deus vai enviar profetas para corrigir os rumos do seu povo quando esse povo quebrar o pacto da aliança. E a lei, e o Antigo Testamento também vai mostrar as promessas de um Messias, alguém que é perfeito, que vai cumprir a justa exigência de Deus, que vai cumprir a lei no meu e no seu lugar. Isaías 9, verso 6, o profeta Isaías está falando acerca de Jesus, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías está falando profeticamente acerca da vida do ministério do seu Jesus e do seu nascimento. Então nós temos aqui as promessas messiânicas muito fortes em Jeremias, em Isaías, em Daniel e por todo o Antigo Testamento. A gente vê a promessa de Deus sendo anunciada. Primeiro para Abraão, quando ele é o primeiro a ter esse contato com o chamado proto-evangelho. Ele vê o plano da salvação quando ele oferece Isaque em holocausto. E depois, o plano da salvação vai se desvendando através de tipos, de sombras, de profecias, que Deus ele vai se dando a revelar-se gradualmente. O Antigo Testamento ele prefigura Cristo em tipos, leis e sacrifícios. João 5, verso 39, Jesus fala assim, ele está falando para os fariseus: vocês estudam as Escrituras com diligência, com empenho, porque pensam que elas lhes dão a vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E ele está falando para os fariseus que estudam as Escrituras, para os mestres da lei que estudam a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento nosso. E Jesus fala: vocês estudam as Escrituras com empenho, com diligência.
Porque pensam que elas lhe darão a vida eterna. Porque no Antigo Testamento está contida a lei. A lei não muda a natureza do homem. A lei mostra o quanto esse homem precisa de um Salvador. E Jesus fala: mas as Escrituras que vocês têm, judeus, fariseus, mestres da lei, essas Escrituras que hoje são o nosso Antigo Testamento, Jesus fala para eles: elas apontam para mim. O cumprimento da antiga aliança está em Jesus. O cumprimento da lei está em Jesus. O cumprimento do Antigo Testamento está na pessoa de Cristo. O Antigo Testamento prefigura Cristo em tipos, leis e sacrifícios. Hebreus 10, verso 1, o autor fala assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca pôde, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ou seja, aqui está bem claro que a lei não poderia aperfeiçoar o pecador. Ele deveria oferecer sacrifícios ano após ano, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano. Ela não poderia aperfeiçoar os que se aproximam para adorar a Deus. A lei não trocava a natureza do homem. Então, a lei que estava na antiga aliança traz apenas uma sombra dos benefícios da glória futura que há de vir, e não a sua realidade. A realidade está em Cristo Jesus. E o autor aos Hebreus é muito feliz ao escrever isso, que a lei ela traz sombra, tipo, aponta, mas ela não traz a realidade que é Jesus. Ela mostra o caminho. De fato, que Paulo vai falar aos Gálatas que a lei serviu de tutor, de guia. Ela foi o nosso guia até Cristo, mas ela não é o próprio Cristo. Ela apontava o defeito do homem, com pecado corrompendo a sua natureza, mas ela não mudava a natureza desse homem. A realidade, o benefício que o autor dos Hebreus aqui fala é na pessoa de Jesus, é na pessoa de Cristo. 3 maneiras de ver Cristo no Antigo Testamento. Primeiro, nas promessas, na tipologia e nos temas. Na promessa, na tipologia e nos temas. Primeiro, as profecias diretas acerca do Messias prometido. Nós temos Isaías 7, verso 14, Miqueias 5, verso 2, Salmos 22 e várias outras promessas que vão apontar para a vinda do Messias. E o Antigo Testamento também tem tipologias, figuras que apontam para Cristo. Adão, figura aquele que haveria de vir. Adão, Paulo vai falar aos Romanos que Jesus é o segundo Adão, não vendido sobre a carne. Se o pecado entra no mundo por meio do primeiro Adão, por meio do segundo ele é expiado. Ele é a ira de Deus contra o pecado é aplacada no segundo Adão, que é Cristo Jesus. Então nós temos Adão como um tipo que aponta para o segundo Adão, que é perfeito, que não é carnal. Moisés, o libertador do povo, aponta para Cristo também como um libertador. Libertador da natureza pecaminosa, caída, nos livrou do inferno, da ira de Deus. José, ele é rejeitado, humilhado pelos seus irmãos, assim como Jesus foi humilhado e rejeitado pelos da sua própria casa, os judeus. O cordeiro do sacrifício prefigura o cordeiro do sacrifício de Cristo. Cristo é o cordeiro pascal que tira o pecado do mundo. Então a Bíblia ela é cheia, o Antigo Testamento ele é cheio de tipologias. Temos também temas. Nós temos aliança, redenção, justiça, misericórdia, reino, santidade. Todos vão se cumprir plenamente em Cristo. Temas como aliança, redenção, justiça, misericórdia, reino, santidade,
Tudo isso vai ter o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Ler o Antigo Testamento, não podemos lê-lo como um livro antigo, mas como parte da nossa fé cristã. O Antigo Testamento nos mostra o caráter de Deus e a profundidade do pecado do homem e a grandeza da salvação anunciada no Messias que viria. A Bíblia toda, ela aponta para Jesus, ela é cristocêntrica. De Gênesis à cruz, da cruz à glória futura, tudo aponta, converge para Cristo. E qual é a finalidade, então, do Novo Testamento? Bom, cumprimento das promessas do Antigo. O Novo Testamento mostra o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Mateus 5, verso 17, na NVT, diz assim: Jesus falando, não pensem que vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los e não aboli-los. Em Jesus, o cumprimento fica mais difícil. Se eu olhar com um olhar impuro para uma mulher, eu já pequei. Se eu mirar contra meu irmão, eu já cometi homicídio. Num primeiro momento ficou mais difícil, mas também nós fomos capacitados por uma graça transformadora que muda a nossa natureza e que vai nos permitir a cumprir a justa exigência de Deus. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque o Espírito Santo habita dentro de mim e de você e nós podemos ter a capacidade de obedecer a Deus, até mesmo no campo mental. 2 Coríntios 1, verso 20 diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. As promessas do Antigo Testamento nós temos em Cristo o sim e o amém. O que quer dizer isso? Nas promessas do Antigo Testamento nós temos em Cristo o cumprimento, que é pronunciado a nós e para nós, para a glória de Deus. Aleluia! O Novo Testamento mostra a revelação plena de Deus na pessoa de Cristo. João 14, verso 9, Jesus respondeu a Filipe: estive com vocês todo esse tempo e ainda não sabes quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pedem para mostrar o Pai? Cristo é a imagem exata de Deus. E ele fala: quem olha para mim, vê o Pai. Cristo Jesus é a imagem exata de Deus. Quem olha para Jesus está vendo Deus. São três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo aponta para Cristo. Quem olha a Cristo vê ao Pai. Não são três deuses, são três pessoas. É um único Deus em três pessoas, o Deus triuno. É a Trindade. O Espírito Santo nos revela quem é Cristo. Cristo nos aponta, nos mostra, nos leva, nos vai intermediar o caminho até o Pai. Tanto é que ele fala para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Aleluia! Hebreus 1, do verso 1 ao verso 3 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. O Filho é o resplendor, o Filho, Cristo Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu. Cristo Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de quem Deus é. O Novo Testamento nos mostra quem é Deus por meio de Jesus. A nova aliança
ela é revelada também no Novo Testamento, a nova aliança em Cristo. Diz assim Lucas 22, verso 20: depois da ceia, tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada no meu sangue, que é derramada como sacrifício por vocês. O Novo Testamento mostra a nova aliança que é feita no sangue precioso de Cristo. Um sangue que foi derramado a meu e ao seu favor. Nós fomos comprados por preço de sangue. E se nós que damos as nossas economias para comprar um bem material, já não queremos perder esse bem, imagina Jesus que deu a sua vida, o seu sangue, para nos resgatar para Deus. Nós não seremos perdidos. Porque se fôssemos, é sinal que Jesus não seria um bom pastor. Atos 1, verso 8, nos mostra o Novo Testamento mostrando a formação da igreja e a missão dessa igreja no mundo. Atos 1, verso 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Testemunhar. Quando uma testemunha vai a um tribunal, é porque ela viu e ouviu determinado fato. Se tem duas pessoas requerendo seus direitos num tribunal e uma das pessoas chama uma testemunha, é porque essa testemunha ela viu, ouviu e presenciou determinado fato. Nós, em Cristo Jesus, recebemos o Espírito de Deus. Não somos mais órfãos, mas somos adotados na família de Deus. E por causa disso, que temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós presenciamos, nós testemunhamos o Cristo vivo. E nós podemos testemunhar por todo o mundo que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós vivemos o já e o ainda não. Nós vivemos nessa tensão do já e ainda não. Como assim, professor? Bom, o reino já chegou com Cristo. Marcos 1, verso 15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Efésios 2, verso 6, Paulo vai dizer: já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Esse é o já, uma obra já consumada, uma obra já realizada, uma obra já feita. E me perdoe até eu ter usado a palavra consumada, porque a gente já vai usar ela. Então, temos essa dicotomia do já e o ainda não. Algo que foi feito, mas ainda será consumado. A obra de Cristo já foi feita por nós e ele está sentado com Deus nos lugares celestiais. E Paulo vai falar aos Efésios que nós também estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Marcos 1, verso 15 relata: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Ou seja, houve já um cumprimento, houve já algo sendo executado, que é o já, mas não houve ainda a consumação completa. É essa dicotomia do já e ainda não. É essa tensão de uma obra já feita no Calvário, mas ainda não consumada, porque nós não fomos ainda resgatados para a glória. Mas ainda aguardamos a plena manifestação. Romanos 8, verso 23 diz assim: gememos, esperando a redenção do nosso corpo. Nós não experimentamos ainda essa realidade futura. Esse é o aspecto do ainda não. 2 de Pedro 3, verso 13 diz assim: esperamos novos céus e nova terra. Essa é a consumação de tudo. O cumprimento, Jesus já fez na cruz. Ele pagou o preço, ele nos substituiu, ele morreu no nosso lugar, ele pagou o preço pelo nosso pecado e ele ressuscitou. Essa é uma obra completa, mas ainda não totalmente consumada. Porque Paulo mesmo fala que nós gememos esperando a redenção do nosso corpo.
Pedro fala que nós esperamos um novo céu, uma nova terra. Nós aguardamos ainda a plena manifestação. A cruz, ela nos justificou, mas ainda esperamos a glorificação. Somos salvos, e a gente vai encontrar diversas vezes no Novo Testamento que nós somos salvos, estamos sendo salvos, remetendo ao estágio da santificação, e seremos plenamente redimidos. Somos salvos, a experiência da conversão. Estamos sendo santificados de glória em glória, dia após dia. E seremos plenamente redimidos. É a tensão do já e do ainda não. Aplicações práticas, então. Leia o Antigo Testamento com os olhos do cumprimento das promessas de Cristo. Olhe para o Novo Testamento através das lentes de Cristo. Ele está em Gênesis, em Salmos, em Isaías, em toda parte. Viva à luz da nova aliança. Já temos acesso direto ao Pai por meio de Jesus. Nós somos o povo da nova aliança. Amém? Espere com esperança o que Deus prometeu. Ele cumprirá totalmente na volta de Jesus, que é a consumação de todos os séculos. Por fim, queridos, chegamos então ao fim desse vídeo, um vídeo que eu creio que possa ter trago claridade, ter impactado a sua fé. Tá bom? Então, se esse vídeo falou com você, tocou o seu coração, te trouxe discernimento, compartilhe esse conteúdo. Envie para mais pessoas nos grupos de WhatsApp, nos grupos da igreja, para aquele irmão que está afastado, para aquele que ainda não é cristão. Compartilhe esse conteúdo. Tá bom? Fique com Deus e até uma próxima aula, um próximo vídeo. É um prazer imenso que você esteve aqui conosco. Amém? Graça e paz, queridos.